Fala sucesso! Olha eu aqui mais uma vez e hoje, se você está esperando um vídeo que te surpreenda, esse é um vídeo que vai te surpreender. Esse faz parte desse tipo de vídeo. Se você quer aprender algo que você nunca viu em lugar nenhum, hoje você vai aprender algo que você provavelmente nunca tenha ouvido em lugar nenhum. Mas tem base bíblica? Toda base bíblica. No final, tem algo que eu não fiz em nenhum dos outros vídeos e que vai te surpreender, assim como me surpreendeu. É algo novo que, de repente, se você falar para mim, Gladson, cara, eu gostei dessa parte final. Você podia criar um vídeo só para essa parte final. O que é essa parte final? Tá no final! E antes de mais nada, deixa eu me apresentar, porque todo mundo fala, Gladson, qual é o seu nome? Gladson, qual é o seu nome? Gladson, adivinha? Todo mundo me chama de Pastor Gladson, muitos me chamam de Sucesso, porque como eu chamo todo mundo de Sucesso, acabou virando meu apelido, porque você é sucesso. Tem até uma coisa, recentemente a pessoa falou, Gladson, não acredito. Você que participou daquela banda, você que criou aquela banda? Deus me deu a honra de ser um dos participantes da criação, que foi eu, Ricardinho, Sucesso, que a gente criou o Louva a Deus, Ministério Louva a Deus. E aí na época tinha o nome Louvor com Quebradeira, eu criei o nome Louvadeira. E por que Louva a Deus? Porque é um inseto que ficava na proteção, exatamente. Eu já criei uma banda. Não acredito, já plantei uma árvore também. Já construí um prédio também. Muita coisa, e Deus honra e vai te honrar também. Então a unção que Deus me deu, que seja derramado sobre a sua vida. Então, Pastor Gladson, no canal A Via de Graça. Cara, todo mundo, essa voz, eu vi o cara fazendo Via de Graça. E acabei colocando. Então vamos direto ao que é mais importante, ao vídeo de hoje, e nós iremos falar sobre tribo de Zebulon, ou melhor, Zevulun, que é a pronúncia hebraica. E essa tribo pode ter, vou te falar, Gladson, é isso mesmo, falei, tem detalhes messiânicos muito fortes através dessa tribo. É a tribo que tem tudo a ver com você, empresário. Tudo. Gladson tem. E no nome dele já tem isso. Gladson, no final, você vai ficar surpreendido com o que vai acontecer. Lógico que no meio eu vou estar falando o que acontece, mas na medida que for passando, eu vou chegar para você e vou te ajudar. Mas vamos aqui pro da lateral aqui agora, olha como fica fácil. Então, a lateral aqui é para te ajudar, porque todo mundo tem elogiado essa didática, porque aí eu fico aparecendo e ao mesmo tempo falando que está aqui do meu lado. E, se inscreve, pelo amor de Deus, gente. É a moeda que eu preciso. Mas eles vão me estar lembrando aqui. Então, o primeiro versículo que nós iremos usar é Gênesis 30:19. Vamos lá? Então, e vou usar a Taná. Lembra da Taná? Que é uma tradução mais próxima da realidade, mais próxima da tradução hebraica. Então, vamos lá. Gênesis 30:19. Leá concebeu de novo e deu a Jacó, o seu 6º filho. Nossa! Gênesis 20. Disse Adonai, me fez um belo presente. Agora meu marido me honrará, pois dele 6 filhos, e chamou de Zevulon. Gente, ali está convivência, mas vamos, espera lá. E agora a gente vai usar, olha aqui que eu vou fazer para você. Agora nós vamos para Gênesis 30:21, só para você ter um gostinho a mais. Foi o último filho dela? Não, teve uma filha. E olha aqui, onde está isso? Gênesis 30:21. Depois deu à luz uma filha, que ela chamou de Diná, porque sempre lembra do hebraico que tem um acentozinho no final. E eu vou utilizar agora também uma tradução NTLH, que é a linguagem de hoje em dia. Gênesis 30:20, vamos repetir ela só para você ver. Gladson, por que você está fazendo isso? Para você ter uma comparação. E disse, Deus me deu um belo presente. Olha aí, acrescentou a palavra belo, mas não deixa de ser um belo presente.
Agora o meu marido vai ficar comigo, porque lhe dei 6 filhos. Por isso, ela pôs nele o nome de Zebulon. Na tradução hebraica, a pronúncia dele é Zevulun. Zevulun. Tô ficando chique, hein? Então, a pronúncia dele é Zevulun. E agora, Gênesis 23. Os filhos que Jacó teve com Leia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. 6 filhos. Lembre-se que ela tem 6 filhos vindo direto da sua madre, Lia, e mais 2 filhos da sua concubina. Então, gente, ela tinha 8 filhos. 2 terços dos filhos da promessa é de Lia, se eu considerar os outros 2 filhos da sua serva. E você vai ver que isso, o número 8, tem um número dizem na Kabbalah, é um número muito proeminente. Aqui não é o momento que eu vou explicar, só gerei uma curiosidade para você. E o nome dele? Vamos direto para o nome? Agora, olha isso aqui, gente. A maioria das pessoas elogiaram no anterior, e eu vou repetir nesse aqui. Agora, como é a pronúncia do nome de Zevulun? Primeiro vem a letra Zain, olha a pronúncia. A primeira letra tem a pronúncia de Z, Zain. Depois tem o Bet, depois tem o Vav, depois temos o Lamed, depois tem o Vav novamente e finalmente o Nun. O que significa isso? Que aqui, Zevulun, a origem do nome dele. Dentro do nome dele tem alguns significados. Em alguns, eu vou te falar alguns e você fala, Glácio, eu gostei mais desse. Porque tem um porquê. Tem uma tradição que diz que o nome de Zevulun é originado de um tipo de um nome e outros dizem. E eu vou te dar as que existem e você fala, é essa. Gostou? Então, primeiro é que se caracteriza pela tradição judaica é Zevadan. O Zevadan tem o ni, é bem engolido assim, ó. Zevadan. Tô engelado. O que significa Zevadan? Zevadan. Agora Deus está me dando uma grande parte. Tem outras que dizem que é originada a palavra Zebal. Zebal quer dizer exaltar ou honrar. Temos uma outra etimologia possível é que tenha vindo da palavra Zved. Olha que legal. Que significa presente. Gente, está aqui do lado para você, mastigadinho para você. É bom, não é? Agora você tem aqui. E agora vem uma cerejinha no bolo a mais para você. Que isso vai te ensinar a entender como existe uma história dentro da história das palavras, de cada letra de uma palavra hebraica. Então, na palavra hebraica existe uma história dentro da história. Então, vamos aqui, ó. Primeiro vem Zevulun. A palavra Zevulun tá aqui, ó. Olha que legal isso, gente. Tá vendo que só onde tá a letra verdezinha vai ser o símbolo da palavra. Então, a palavra Zevulun tá Zivulun. É a pronúncia hebraica, é Zivulun. Agora, olha a segunda palavra. Tá preparado? Olha aí. Gente, isso aí, ó. Isso aqui, gente, é discorruptivo. Isso aqui é um segredo milenar. E olha que interessante. Eu pego a letra Zain, a letra Bet e a letra Nun. Olha o que ela vira. Zeban, vendedor. Zevulun era a palavra vendedor, está dentro da etimologia da sua palavra. Dentro. Vamos outras palavras agora, só para você entender como que é interessante estudar o hebraico. Depois, se você... Olha aí, de novo, aí tem a letra Zain, Bet, Vav e Nun. Tem Zavon, compra. Quem é que fazia no comércio de compra e venda? Não acredito. Está na Bíblia e nós nunca havíamos visto isso. Gente, isso aqui é muito rico. Muito rico. Depois eu vou colocar aqui, ó. Aí tem Zilho, que é barato. Olha aí, é barato, é caro, barato, é muito barato. É a linguagem de vendedor. Olha, é muito barato, é muito barato. Dentro de onde? Zevulun. Depois nós temos o quê?
Olha que interessante. A palavra Zavu significa fertilizando. Se eu tiro uma única letra, olha o que acontece. Se eu tiro Vav, ela vira estrume. Tem um porquê nisso? Tem. Uma letra faz... Se você tirar algo do seu nome, tem toda a mudança na sua vida. Depois tem... Se você conhece alguém que se chama José e o apelido dele é Zé, tá aqui, ó. Zav. Então, olha lá as duas letras alaranjadas. Verde. Zum, filho. Só que Zum aqui também pode ser filho. Só que o correto é Ben, que eu coloquei aqui para você ver que tem ali, ó. Ben, filho. Uau! Gente, tem um nome filho dentro de Zevulun. Quando é o feminino, é Bat, que é filha. Lembra de Batseba? Filha de Seba. Gente! Tô começando a entender o hebraico. Quando você começa a entender dessa forma, fica mais fácil. E depois tem Zam, variedade, porque todo comerciante tem que ter uma variedade de estoque. Entendeu? Gente, legal, né? Uma curiosidadezinha muito interessante e que você começa a entender por que existe toda uma história em cima da letra, de cada letra. E agora a gente já entra aqui, ó, a foto do Zevulun. Ele é o 10º filho. E o 10º filho tem o quê? A sua mãe chamada Lia, ou Leá. E sua mãe, ele é o 6º filho dela. Então aqui a gente pode colocar grande parte, presente. Você escolhe uma das... Aqui grande parte em um presente é o que ela sentiu. Porque era o 6º filho. Então 50% da promessa já era dela. Os filhos vindo da sua madre. Mais 2 da sua serva. Então ela já tinha aqui 8 filhos. É muito filho. Qual foi a bênção que ele recebeu? A ordem da bênção. Ele é o 6º filho. E ele recebeu a 5ª bênção de Jacó. Olha lá que interessante. Então, sendo o 6º, ele recebeu a 5ª bênção de Jacó. E olha, gente, tem um mistério no final por conta disso aqui. E aí aqui eu só vou explanar bem rapidamente. Então, Gênesis 49, 13. Zevulun viverá ao longo do litoral. Ele será um porto para os navios. Sua fronteira alcançará Sidom. Fica preparado que aqui tem um dos maiores mistérios que você já viu na sua vida. E é algo que você vai ficar maravilhado ou escandalizado. Você escolhe. Eu deixei para o final. Então, ele recebeu a 5ª bênção do seu pai, Jacó. E depois, lembra que houve uma bênção de Moisés? Qual foi a bênção que ele recebeu? A 6ª bênção. 6ª bênção. E aonde está isso? Claro, mas teve as bênçãos de Efraim e de Manassés. Os 2 filhos de José. Se eu considerar a bênção de José dos filhos como uma, ele é o 6º. Se eu considerar as duas bênçãos, ele recebeu a 8ª bênção. Então aqui, qual que você acha, Glass? Está aqui para você decidir. Eu quero que você decida. Então, agora eu vou usar Taná. Deuteronômios 33, 18. Para Zevulun disse: Sê feliz, Zevulun, nas tuas caminhadas, e tu, Issacar, nas tuas tendas, que é Issacar, que é justamente a tribo que eu fiz anteriormente. Na semana. Se você ver antes desse vídeo aqui, tá lá o vídeo de Issacar. E aqui ele fala que ele vai andar. Só que vamos ver uma tradução. Olha que tradução aqui do revisão atualizada. Aqui fala: de Zevulun disse: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas. Opa, aqui colocou saídas marítimas. E tu, Issacar, nas tuas tendas. Por que isso? Olha que importante. Primeiro, Zevulun, nas tuas saídas marítimas. O que significa isso? Que aqui ele recebeu a bênção para ele correr atrás da prosperidade, de comércio. Então, ele pegava o seu navio e ia para o comércio. E por que ele fala para Issacar ficar na tenda? Se você olhar o vídeo anterior de Issacar, que está fenomenal, Issacar tinha no seu símbolo um jumento.
Porque o jumento simbolizava aquele que tinha a paciência de carregar a Torá. Então era o povo que mais estudava. Os maiores sábios matemáticos vieram da tribo de Issacar. Então Zebulon saía para buscar riquezas, enquanto o seu irmão Issacar ficaria nas tendas estudando a palavra de Deus. Uau! Gente, que maravilhoso! Existem pessoas que você já viu pessoas que adoram estudar? Eu sou uma delas. Amo estudar. Amo de paixão. Mas eu digo o seguinte. Pessoas que olha o que eu vou falar. Pessoas que só vivem, só oram muito, estudam muito, sem adorar a Deus, elas passam a ver demônios em tudo e passam a ver lógica em tudo. Então você tem que ter o equilíbrio. Porque senão você perde a graça de Deus. Você perde a conexão com Ele. Porque você começa a ver lógica em tudo, ou você começa a ver demônio em tudo. E de qualquer forma, os dois não deixam de ser um demônio. Então, olha que interessante. Olha que oração de Davi maravilhosa. Senhor, dai-me o suficiente ao ponto que eu não mendigue. Dai-me o bastante ao ponto que eu não envaideça meu coração. Dai-me conhecimento e sabedoria de tal forma que eu nunca me desvie dos seus santos caminhos. Ou seja, sabedoria e conhecimento muitas vezes faz a pessoa sair do caminho de Deus, porque ele começa a achar tanto conhecimento, e se ele não tiver uma pessoa do lado dele, direcionando ele se desvia. É mais fácil você desviar pelo excesso de conhecimento do que pela falta dele. Forte, não é? Porque você começa a achar lógica em tudo. Porque a pessoa perde a conexão de dar graça. Por isso, Davi louvava a Deus. Olha a importância do louvor. É importante, né? Uma curiosidadezinha muito interessante. É provável que Zebulon tenha sido um dos 5 escolhidos por José para apresentar para o faraó, que está lá em Gênesis 47:2. Muito legal. E aí ele escolhe 5 pessoas e o faraó pergunta: o que vocês fazem? A gente tadinho, a gente é pastor. Não, mas eu não sou bom. Aí ele viu que eles não eram os mais fortes, ele não levou o filho mais velho, Simeão. Nem levou Levi, nem Judá, porque eles eram truculentos, os bichinhos eram fortes, eram de guerra. Ele levou quem? Nem levou Gade. Ele levou os 5 irmãos mais novos, mais frágeis, para eles não serem escolhidos como soldados de guerra, como generais de guerra. E aí o faraó, não, deixa lá, então vai cuidar cuidar do pastorado mesmo. Que não era algo visto com bons olhos pelos egípcios. Então, mais uma curiosidade interessante. E qual o símbolo de Zebulon? Adivinha? Se ele era escolhido para ir para os mares, o barco. Então o barco é o símbolo de Zebulon. E tem uma coisa muito interessante que quando você vai na cultura e você vai estudar entre os judeus, tem um histórico familiar que eles têm que eu achei muito interessante. Olha que eu vou te falar. Você sabia que a maioria dos barcos que vieram para descobertas marítimas tinham na sua etimologia genética a linhagem de Zebulon? Gladson, por mais incrível que pareça, existe uma ramificação que protege essa linguagem. E mais importante, por exemplo, você vai olhar lá, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha ele era judeu. Cristóvão Colombo, judeu. Tem uma ramificação que fala que Pedro Alves Cabral vinha de uma linhagem também. Por quê? Você vai olhando a família e uma historicidade. É muito interessante. É muito interessante você estudar a questão. Qualquer dia, se você tiver curiosidade para isso, eu trago para você esses estudos mais profundos. Porém, existem controvérsias? Sempre vai haver controvérsias. Mas existe uma lógica muito legal. Existe mais do que a lógica. Existe a palavra divina de Deus. Adivinha quem ajudou a trazer o ouro de Zafir para o templo de Salomão nos seus navios? Não é à toa. E esse ouro puro só havia em um lugar. Adivinha? No Brasil. É uma outra linhagem que também, lógico, tem várias vertentes. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. É importante você entender que existem as duas. Mas que
uma coisa que não devemos esquecer. Quem tinha estratégia de fazer bons navios era quem? Zevulun. Ele tinha esse artifício para fazer navios. Não é à toa que é o seu símbolo. E qual que era a função dele? Já está na cara. A função dele está aqui, eu vou colocar no lado. Ó. A função era o comércio marítimo, negociação de mercadorias com outras nações. O princípio do comércio exterior de Israel era de Zevulun. Ele dava aula. Então, quem fazia essa questão de exportação e importação era Zevulun. E qual é a cor dessa tribo? Eu vim com ela, branco. Exatamente o branco. E qual era a sua pedra escolhida? Aqui existem várias ramificações que protegem. Que uma pedra era pérola. E por que eu discordo um pouco que seja pérola? Porque a pérola é redonda. Eu não teria como fazer no manto sacerdotal com uma pérola pequena, colocar ela virar uma pedra. E a segunda pedra, que é quase que unânime, é o diamante. Pode haver mudança? Pode, porque algumas pessoas modificam a ordem dos nomes. E aí, automaticamente, ela modifica. Mas na tradição mais fidedigna, que é a da maioria, é diamante. Porque é uma cor branca. Por que eles falavam que é a pérola? Porque é o tesouro do mar. Por que pode falar outros protegem que é diamante? Porque o diamante se assemelha à areia do mar, com a espuma do mar. Olha que legal. Alguns também falam que pode ser azul, um azul do mar. São raríssimos, é pequeno grupo que fala isso. Então, por que razão? A tribo de Zevulun se engajou no comércio e acumulou grandes riquezas. Então, a pérola, ela representa a cor branca associada à prata. Também é uma outra linhagem. Legal isso, né? Quando você começa a entender o porquê de cada coisa e qual era o nome dessa pedra, então, que é a da maioria, diamante. Está aqui do lado. Que é Yahalon. É o nome da pedra. E qual era a posição dele? Ele era o 6º filho. Mas ele recebeu aqui é a única coisa que modifica na ordem da bênção de Jacó, e é justamente essa posição. Porque quem aqui, Issacar, nasceu primeiro, só que, nesse caso, Zevulun, vou voltar lá só para você entender, olha lá que legal. Ó, ele recebeu a 6ª bênção de Moisés, porém, de Jacó, ele recebeu a 5ª bênção, mas ele era o 6º filho. Aqui, a ordem dele não é a 5ª, mas, porém, existem lugares que mostram que Zevulun mudou de ordem. Isso é uma das controvérsias que existem na maioria das tradições. Na maioria, mínima. Mas aqui é o mais próximo da realidade que ele tenha sido a 6ª posição. E aqui você vê todas elas completas. Então, Issacar, a pedra que seguiu a ordem dos 6 primeiros filhos, são os 6 primeiros filhos de Lia. E tem estudos, tem as 12 tribos de Israel, que eu falo aqui, sobre as 12 tribos, que está explicando a ordem dela muito melhorzinha. Se você tiver curiosidade, vá lá e assiste, que está muito completo, muito mais dinâmico. Mesmo que tenha sido grande, para fazer um estudo tão grande em um tempo que foi feito, é difícil. Território. Então, em Josué 19:10, ele foi a terceira, teve sorte, ele foi sortudo. Ele foi o terceiro a ser sorteado. E na sua terceira, tá em Josué 19:10, está aqui, ó, do lado. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zevulun. Elas receberam terras que iam até Sarid. E quais são essas terras? Olha que legal. Zevulun está ali bem pequenininho no meio, quase parece um coração deitado. Então ele estava muito perto ali, e você vai ver que tem tudo um porquê que ela estava ali. E do lado dele tem lá, ele tinha o seu irmão Asser, Naftali. Naftali era de que filho? De qual? De quem? Olha quem estão do seu lado. E depois qualquer coisa, se você volta o vídeo ou acelera, que isso aqui tem tudo a ver e é importante você entender. Tá ali, temos Asser, que ele era do azeite.
Nós tínhamos Naftali, que aí você lembra que Naftali era rosinha, ele tinha o quê? O símbolo dele era um veado, parecia um veado, é um animal extinto. E temos Issacar, que é um jumento, que simbolizava o quê? Sabedoria. E Manassés, que é o filho mais novo, o mais novo de José, era o segundo filho de José. E olha o tamanho do território dele, enorme. E as demais tribos. E como eles tinham, a pergunta é, peraí, ele não tinha portos? Deus profetizou que ele ia ter porto. Porém, ele estava bem ali, ó, bem no meiozinho de todo mundo, onde não tinha acesso ao mar. Aí que vem isso aqui, ó. Olha aí. Vamos entender agora. Quem é aqui, ó? Leia teve 6 filhos. Olha o nome dos filhos. Lembra que tem Issacar? Issarrar estava num lado. E Zilpa tinha o filho chamado Asser. E olha que interessante. Se você olha lá no mapa agora anteriormente, olha lá. Asser era o irmão direto dele. Então Asser, ele era justamente um irmão de Zilpa. Tá ali, ó, para você ver, ó. Zilpa, e ele era o quê? Ele era o rei do azeite. Ele tinha o azeite, mas precisava do irmão para fazer comércio. Porque ele estava numa região centralizada. Olha que interessante. Ele estava centralizado ali. Manassés é um dos filhos de Raquel. Se você olha esses territórios e justamente essa parte aqui, ó, que é justamente onde está todos os filhos, você começa a entender o mundo espiritual, você começa a entender tudo. Agora, para completar, olha, ó, você vai ver todos os filhos, tem os filhos de Raquel. Tirando os filhos de Raquel, que está aí agora na tela para você, olha que interessante, nós temos ali, ó, 6 filhos. Gente, completinho para você. E aí, se eu tiro os filhos de Zilpa, tá ali, ó, Zevulun e Issarrar. Issarrar estava onde? Justamente, ele estava no meio do comércio. Olha lá, voltando novamente, olha lá, onde estava Issarrar. Issarrar era justamente que dava acesso aos rios. E do outro lado tinha seu irmão Asser, que dava acesso aos mares. Meu Deus, como ficou extremamente bem explicado. Se você tiver qualquer dúvida, só assiste novamente aqui e faz a comparação dos irmãos lá. Porque se Deus abençoou ele para entrar nos mares e ele não tinha território direto no mar, como que ele ia fazer o porto? Mas lembre-se que ele tinha rio passando. E fantástico, né? Lembra, aí agora teve aquela tribulação do filho de Roboão com Jeroboão, onde 10 tribos foram e sobrou 2 tribos. E de que lado que ele ficou? Ele ficou justamente, aí aqui ó, tem um mapa do pós-guerra, que Asser perdeu muito espaço. Lembra que ele tinha um solo muito fértil, onde tinha muita azeitona? Então ali onde tem muita prosperidade, há muita guerra. E aí Zevulun ficou ali, esse aqui é o mapa pós-guerra, e depois você vai ver ó, a divisão Reino do Norte e Reino do Sul. Então ele ficou na parte do norte. Tá ali ó, o nomezinho dele, Issarrar. Curiosidade. Agora a gente vai para Gênesis 46:14, falar dos 3 filhos de Zevulun. Ele teve 3 filhos. Zevulun e os seus filhos, Sered, Elon e Jalael. Então isso aqui são os 3 filhos dele. Na saída do Egito, eles saíram com 57.400 homens. Onde eu encontro isso? Números 1:30. Da tribo de Zevulun, 57.400 homens prontos, acima de 20 anos, prontos para a guerra. Lembra? Acima de 20 anos, prontos para a guerra. E quantos que entraram na hora que foi no momento de entrar em Canaã? Porque muitos morreram no deserto. Lembre-se disso. Mesmo com muitos morrendo no deserto, ele entrou no segundo censo, foi feito em Números 26:27, ele entrou com 60.500 homens. Então, mesmo perdendo homens, ele ainda cresceu. E olha a importância de uma palavra do seu pai. Zevulun. Aqui, olha que interessante, habilidades comerciais de navegação. E quais eram as habilidades comerciais de navegação de Zevulun? Primeiro, ele tinha o Mediterrâneo e ele, com o seu navio,
tinha o seu irmão, que era ótimo para fazer azeite, lembra disso? De Asher. E tinha os outros irmãos que cada um tinha uma aptidão. Então ele exportava mel, olha que interessante, mel, vinho e azeite, que eram coisas de extrema qualidade da sua terra. Então ele ficou muito rico. Então ele ia fazer a troca e trazia aquilo que lhe faltava para o seu país. Então com isso, Zebulon, o seu país ficou muito próspero. Só que aí você vai entender que isso também tem um preço a ser pago. Por isso que eu vejo hoje as pessoas, a importância de você entender a história. A história, quem não entende a história está fadado a repeti-lo. Então, cuidado, porque tem coisas históricas. Porque é tudo prosperidade. Será? Aprenda com Zebulon. Agora, uma outra coisa interessante é falar sobre Zebulon. Além dele ter aptidão e ter grande tino comercial, ele também tinha uma grande vocação militar. Os seus guerreiros eram muito, mas muito ágeis. E não só isso, como era um país rico, ele tinha como se armar, o seu armamento era muitas vezes até melhor do que seus irmãos. Lembre-se por quê? Que ele tem mais dinheiro, ele pode comprar mais ferro, ele pode fazer mais troca. Então, Zebulon tinha essa aptidão comercial. E isso é muito importante. E ele ajudou muito seus irmãos. Em Juízes 4:10, olha o que fala. Lembra, no momento de Baraque. Baraque convocou as tribos de Zebulon, Naftali para a cidade de Quedes, e 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com eles. Ele também, no momento de Gideão, Juízes 6:35, Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Asser, de Zebulun e de Naftali, e eles também foram se juntar a ele. Então, Zebulun, os irmãos chamavam, pode contar comigo. Ele era filho direto de Jacó, então pode contar, todos os filhos, pode contar comigo. Porém, ele também estava naquele momento fatídico em que jogaram José no buraco. Naquele momento, ele jogou o seu irmão no buraco. Então ele estava. E por que ele não fez nada? Primeiro, pela lógica, ele era o 6º filho, então ele não era o mais velho. Então haviam 5 irmãos na sua frente. Então ele era o mais novo. Ele tinha, mesmo ele tendo uma postura comercial, sendo comerciante, podia tentar ser eloquente, ele ainda não tinha essa eloquência ainda. Mas ele aprendeu com o tempo. Interessante isso, né? Será que ele, com essa expertise comercial, ele teria deixado o seu irmão ser jogado no buraco? Lembre-se de uma coisa. Uma vez eu já falei isso num grupo e ficou muito marcado. E eu recordei aqui agora. A pessoa falou, pastor, quando é que qual que é a importância da semente? A semente só passa a ter importância quando ela é jogada no buraco. José foi uma grande semente. Jesus foi uma grande semente. Importante isso. Então, um processo, muitas vezes você está no buraco, é Deus querendo ter um processo para te germinar. É o começo de uma grande árvore. A semente só passa a ter valor quando ela está no buraco. Se você estiver passando por um buraco, lembre-se disso. Voltando aqui. Então, dentre os espiões enviados por Moisés para avisarem a terra de Canaã, Gadiel, filho de Sode, representou Zebulon, que foi um dos 10 que olharam tudo preto e branco. Então está em Números 13:10. Uma das maiores qualidades de Zebulon, mas também a gente tem que tomar muito cuidado. Isso também pode ser um perigo. Ele era a sua hospitalidade. Quando você vai ver a tradição e estudar ela mais profundamente, era a tribo que mais, no momento da peregrinação, que todo mundo saindo, era o povo que mais ajudava e dividia os seus pertences. Então, não é à toa que ele tenha sido escolhido para ser comercial. E aqui você aprende uma aula maravilhosa. Por que ele era escolhido como o melhor de todos os irmãos para venda? Porque ele conquistava os irmãos. O irmão estava ali com 2 pães. Falou, irmão, toma aqui, ó. Eu tô com 2 pães, toma um aqui. Agora pergunta, na hora que ele estiver precisando de comprar alguma coisa, ele vai comprar de quem? Do irmão mais hospitaleiro. Então, uma dica comercial
aprenda a ser hospitaleiro, aprenda a receber as pessoas bem. Isso é uma dica muito preciosa. Não é à toa que essa tribo foi escolhida como a tribo dos vendedores. Não é à toa que dentro do seu nome tem lá o nome barato, tem o nome vendedor, comprador, comprar. Dentro do seu nome tem isso, que eu expliquei anteriormente. Aqui, se você quer melhorar a sua aptidão comercial ou se tornar um empreendedor, aprenda a ser hospitaleiro como ele. Porque ele nunca pensou, é aquela da reciprocidade. Ele fazia e fazia naturalmente, não era uma coisa forçada. E naturalmente as pessoas deram mais credibilidade a Zevulun. O nosso irmão mais novo, nossa, ele é gente boa, ele ajuda todo mundo. Ele é o mais novo dos irmãos aqui de Lia. Então ele ajudava os irmãos que estavam diretamente ligados a Lia. E ao mesmo tempo os seus irmãos ajudavam a ele. É o nosso irmão mais novo. Cuidado com os novinhos que começa a ser hospitaleiro, ninguém segura ele. Então, se você é um irmão mais novo, aprenda com Zevulun. Ele era extremamente hospitaleiro. Ele ajudava. Que gatilho maravilhoso, hein? Outra curiosidade muito interessante é que a tribo de Zevulun também foi honrar a consagração do rei Davi. E aonde está isso? Está lá em 1 Crônicas 12, 23, 37. A tribo de Zevulun mandou 50.000 homens fiéis e de confiança para fazer Davi rei. Legal isso, né? Também tem o episódio do convite do rei Ezequias, que ele, naquele momento, queria fazer a Páscoa e trazer a presença de Deus novamente justamente para a cidade de Jerusalém. E está lá, 2 Crônicas 30. Aqui só para passar, o rei Ezequias convidou todos para virem ao templo em Jerusalém a fim de comemorar a festa da Páscoa em honra ao Senhor. Aí, 2 Crônicas 30, 10 fala: os mensageiros foram por todas as cidades das tribos de Efraim e de Manassés, chegando até o território da tribo de Zevulun do norte, mas todos riram e caçoaram dele. Porém, olha o versículo, porém, algumas pessoas das tribos de Asser, de Manassés e de Zevulun se arrependeram e foram até Jerusalém. Então, não se preocupe, já é antigo as pessoas, até quem esteve presente nos milagres de Deus, rirem. Então, agora imagina nós que nunca vimos, muitas vezes, os milagres miraculosos que Deus fez no Egito. Isso é uma fé muito maior. Então, entenda isso. Então, muitas vezes você fala da palavra de Deus, tem gente que ri. E aqui começa um erro de Zevulun, uma curiosidade muito interessante. E olha, isso é muito importante. Juízes 1:30. Aqui, lembra que ele tinha a hospitalidade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você é muito hospitaleiro, você pode cometer esse erro. A tribo de Zevulun não expulsou o povo que vivia nas cidades de Quitron e Naolol. Os cananeus viveram com eles, mas eram obrigados a trabalhar para eles. Só que uma hora esse barco mudou, e você vai entender. E o que tem a ver isso, Gladys? Se você olhar no mapa, você vai ver que as cidades Zevulun e Naftali, eles ocupavam a região da Galileia. E Jesus passou grande parte do seu ministério aonde? Adivinha? Na Galileia. Particularmente em cidades como Nazaré, Cafarnaum, que estavam localizados no território das antigas tribos de Zevulun e Naftali. Gente! Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, mostram que boa parte do ministério de Jesus esteve concentrado nessa terra cheia de trevas. Cheia de quê? De mistura, cheio de povos, ou seja, havia uma hospitalidade que acabou se transformando em comércio. E aí, com muito comércio, lembra que tem um querubim ungido que, através dos seus muitos comércios, seu coração começou a ficar o quê? Eles eram considerados judeus de péssima categoria, porque eles eram considerados o quê? Quando queriam falar alguma coisa mal, aqueles galileus, aqueles de Galileia. Entendeu? Só que tem uma curiosidade muito interessante. Está preparado? Jesus escolheu, da sua escolha, 11 vieram justamente na sua passeada pela Galileia. E apenas um, pasme, veio da Judéia. Watson, o único que foi convidado, que veio da Judéia, era
Judas Iscariotes. E havia outros Judas, mas Iscariotes era que vinha da Judéia. Agora, lembra que eu te falei que o melhor estava para o fim? É igual o vinho que Jesus multiplicou. Poxa, deixou o melhor por último? É agora. Tá preparado? Qual a relação de Zebulun com Jesus? Ou qual a relação de Jesus com Zebulun? Zebulun era comercial. Ele procurava riquezas. E Jesus falou, a maior riqueza está onde? Não está aqui na terra. Porque as traças vão comer. A maior riqueza, o melhor comércio, não é o que você faz aqui. A melhor moeda não é a terrena, é a moeda do céu. A moeda terrena é o dinheiro. A moeda celestial é o amor. Meu Deus do céu. Agora, prepare-se que você vai entender. Qual que é a relação? Lembra anteriormente eu falei que foi um erro? Mas eles eram hospitaleiros, mas eles, em vez de expulsarem, eles se aliançaram. Eles foram comerciais. E olha que interessante que está aqui agora. Eu coloquei do lado para você ficar mais fácil. A Galileia passou a ser uma terra muito mista. Por quê? Por conta da diversificação, porque eles eram muito hospitaleiros. E ao mesmo tempo passou a ser cheio de idolatria, porque haviam vários povos, aí vinham vários outros deuses, e muito comercial. Falou, não vamos mexer porque estamos ganhando dinheiro. E nisso começou a ser uma grande quantidade de pessoas. E essa região passou a ser chamada no futuro de Galileia. Tanto que ele era considerado por conta. Quem estava junto da Galileia? Estava lá Zebulun, estava Naftali, que ocupava uma região da Galileia. Jesus passou grande parte do seu ministério na Galileia, particularmente nas cidades como Nazaré, Cafarnaum, que estavam localizadas justamente no território das antigas tribos de Zebulun e Naftali. Gente, e agora olha o texto do lado aqui, ó. Os evangélicos de Mateus, que são Marcos e Lucas, são considerados sinóticos. Mostram que o quê? Que a grande parte dos milagres de Jesus foram feitos aonde? Justamente na Galileia. E esse povo era considerado justamente o quê? Judeus de péssima categoria. Exatamente. Eles eram considerados crentes, ou nem crentes, pessoas de péssima categoria, pessoas idólatras. Lembra de Jeroboão, que quem construiu um templo e colocou dois bezerros de ouro? Por que bezerro? Porque bezerro simbolizava justamente o quê? Para ter bezerro, tem que ter vaca. E para a vaca ter bezerro, tem que ter pasto. E para ter bezerro, tem que ter leite. Agora entendi. E tem países que idolatram. E nem come. Que é não preciso falar. E qual que era a lógica disso? Agora, olha que interessante. Seguindo uma lógica, Jesus surgiu justamente no momento caótico da Galileia. E todo mundo esperava um tipo de Machia. Só que o Messias veio totalmente diferente de tudo que era esperado. Mas ele veio fazer e seguir a ordem do Pai. Gladson, justamente isso. Está preparado? Qual era o que eles esperavam que o judeu esperava justamente do Messias? Está justamente aqui, ó. Ele esperava que o Messias tivesse fé de Abraão. Jesus tinha fé de Abraão. E ele falava, a sua fé. Ele veio não curar pessoas, veio para curar a fé das pessoas. Se você analisar, ele falou, a sua fé te curou, a sua fé. Olha que simbologia muito grandiosa sobre isso. Ele esperava alguém obediente como Isaac. Isaac foi obediente. Tanto é que ele foi o Corban. Ele se tornou um sacrifício vivo. E Jesus, ele veio justamente ser o mais obediente que já pisou na terra. E ele centralizava a vontade do Pai, que ele falava, seja feito a sua vontade. Nós aqui não. Nós falamos assim, eu preciso disso. A nossa oração é sempre de mendigo, de pedir. Já de Jesus era de servir. Lapada agora, hein? Perseverante como Jacó, ele perseverou até o final. Tanto é que ele fez uma oração pseudo-errada, que muitos falam, que aparta de mim esse cálice. Por quê? Aquele cálice iria transbordar, que era justamente o seu sangue. Ele era íntegro como José, porque ele foi o santo dos santos. Ele tinha força de Sansão, porque ele teve força para destruir tudo, mas ele teve força para o quê? Dar a outra face.
Ele teve força que ele poderia sair daquele momento, mas ele veio. A maior força não é você fazer o que você precisa fazer para matar as pessoas, como Sansão fez, mas ele, naquele momento, ele deu a sua vida para salvar outras vidas, diferente de tudo que era esperado. Também tem a força de Sansão ali. Discernimento de Samuel, para discernir quem era. Ele escolheu 12. Samuel escolheu Davi, que escolheu também Saul. Então ele teve 50% de êxito. Olha que interessante. Liderança de Judá. Ele era o rei. Ele sabia assumir a responsabilidade do que tinha que ser feito. Coração de Davi, sabedoria de Salomão, fervor de Elias, milagres de Eliseu, profecia de Isaías e fidelidade de Daniel. A pergunta é, será que Jesus teve todas essas qualidades? Com certeza, porque eles estavam esperando alguém que viesse ser o primeiro que, como Sansão, viesse matar todo mundo. Ele seria guerrear e matar todo mundo, porque ele vai vir os seus anjos, vai vencer. Não. A maior vitória é você trazer o oponente ao seu lado. É o que Jesus fez. Outra coisa que Jesus quebrou o paradigma no Mashiach. Ele não veio para os afortunados. Ele veio para os pobres de espírito. E o pobre não é somente... É uma frase que eu gosto muito do Augusto Cury, que é: eu conheço pessoas tão pobres, que a única coisa que elas possuem é muito dinheiro. Dinheiro não é simbologia de prosperidade nem de riqueza. Ele pode te dar a qualidade de você ter e escolher alguns restaurantes diferentes. E que nem sempre vai ser os melhores. Eu já falo isso porque eu já fui nos melhores restaurantes do mundo. E posso falar, não existe uma comidinha melhor do que a nossa brasileira. Não existe. A nossa comidinha é maravilhosa. Oh, gente, é maravilhosa. Tem um episódio, eu vou contar esse episódio, não, senão vai ficar comprido. Uma história muito legalzinha. Outra relação de Jesus com Naftali é que ele sabia ter o dom de fala. Ele vendeu algo. Para mim, o maior vendedor da Bíblia é Jesus. Porque ele vendeu algo que ninguém nunca viu, mas que todo mundo acredita, que é a vinda, é o reino de Deus. Alguém veio falar mais do reino de Deus do que Jesus? O que é vender? Vender é algo. Você tem que... Qual a moeda? E ele ainda fala o seguinte: eu estou vendendo algo, mas quem vai pagar isso sou eu. Com a minha vida. Uau, meu Deus! Quer melhor comerciante que esse, gente? Não existe. Jesus é fabuloso. Eu sou comerciante. Mas eu não conheço ninguém que ainda tenha deixado um testamento, ainda volta para conferir se o testamento vai ficar com aqueles que ele deixou. Novo Testamento. Entendeu agora? É tão novo que a pessoa que morreu voltou para ter certeza que o testamento haveria de ser concretizado. Isso muda toda a configuração. E agora a gente vai falar profecia de Isaías sobre Zevulun. Olha, tá preparado? Agora é a cereja do bolo. Agora a cereja no bolo. Tão esperado! Profecia de Isaías. Vamos ler? Está lá Isaías 9:1. Mas a aflição do que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zevulun e de Naftali. Mas no futuro, ele tornará famosa essa região, que vai descer o mar Mediterrâneo até a terra que fica ao lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. A Galileia dos pagãos. Isso aqui é a tradução nossa. Aí muitas vezes a pessoa... Agora vamos para o versículo 2. O povo que anda na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Agora eu vou usar a Taná, porque muitas vezes fala, não, mas no original não está desse jeito. Vamos no original? Eu adoro o original quando a gente estuda o original de uma forma sem preconceito, sem tendenciosidade. A melhor palavra é essa. Vamos lá? Taná, Isaías 9:1, no original. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Vos suscitais um grande regozijo, provocais uma imensa alegria.
Rejubilam-se diante de vós na alegria, na colheita, como exultam na partilha dos despojos. Gente, esta mensagem aqui, ela é frequentemente entendida como uma referência ao ministério de Jesus na Galiléia, trazendo luz e salvação. A relação aqui é total, porque aqui Isaías profetiza que onde haveria trevas, onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Aonde tem isso na Bíblia? Davi foi e conquistou Jebus. A cidade de Jebus era a cidade, justamente Jerusalém, era a cidade que Davi entrou pelo esgoto e conquistou ela. Era a cidade mais pecaminosa que existia, porque os Jebus tiveram a infelicidade, se uniram com quem? Benjamim. Benjamim fez o quê? Parceria. É o próximo tribo que eu vou falar, que é o próximo vídeo. Ele fez parceria. E aí virou o quê? Um antro de promiscuidade. Lá onde tem isso. Lembra do episódio que o levita reparte a esposa, a sua concubina, em 12 partes? Aquela cidade de Benjamim, que queriam que os anjos saíssem para ter relações com eles. Olha aqui. Então, onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Jesus fez a mesma coisa. Ele foi numa terra na Galiléia e ele não foi onde haviam ricos, onde haviam um pessoal proeminente. Não. Ele foi justamente na cidade onde a Galiléia, onde havia os comerciantes, onde estavam justamente pessoas que estavam fora, ovelhas perdidas. E olha a importância. E outras nações. E ele foi lá fazer justamente. E ele escolheu, assim como Davi, ele escolheu 12 pessoas que ninguém queria. E com essas 12 pessoas, ele mostrou-se ser o maior líder de todos. E ele mostrou que dentro de um lugar onde não havia esperança, houve esperança. Isso aqui, gente, a profecia onde havia trevas, houve luz, é o que Deus pode fazer na sua vida hoje. Se hoje você é uma pessoa comercial que não tem tempo para as coisas, você pode estar igual o Zevulun. Eu não tenho tempo para ir para a igreja porque eu tenho que ganhar dinheiro. Zevulun. Eu tenho que vender. Zevulun. Eu não tenho tempo. Zevulun. Eu tenho que... a Bíblia fala que eu tenho que ser o provedor da minha família. Seja provedor, mas não seja predador. Porque a pior coisa do mundo é você se tornar predador do seu próprio tempo e não ter tempo para Deus. E Jesus aqui dá uma lição para você comerciante, para você empreendedor, para você trabalhador. Não deixe que os seus comércios tomem conta do seu coração. Jesus fez mais milagres justamente na cidade de Galiléia, mostrando por quê? Que não importa. E com o exército, que é a minha liderança, eu não preciso escolher os melhores. Não escolha os mais capacitados. Jesus não escolheu os mais inteligentes, mas ele escolheu os mais persistentes. Gente, tem uma curiosidade aí de Judá? Tem, mas a gente tem que esquece de uma coisa. A gente fala, porque Judas. Você sabia que o nome Judas, no alemão, é a mesma pronúncia de judeu? Por isso que eles foram perseguidos? A gente tem que tomar muito cuidado com nossos irmãos, porque Jesus era judeu. Ele deixou ensinamento, todos os ensinamentos judaicos para o judeu. As profecias que ele deixou são profecias judaicas. E quem está primeiro na fila é justamente quem? O povo judeu. E você sabia que você pode ter no seu DNA uma linhagem judaica também? Dependendo do seu nome, da sua simbologia. Você está falando que eu sou judeu? Não. Eu estou falando que o nosso Messias é judeu. E existe uma explicação. Porque nós adoramos Jesus. Tem uma explicação? Tem. E eu vou fazer um vídeo especial somente para isso. Mas não é agora. Ele é muito impactante. Me impactou. Então a minha palavra para você hoje, se você é comerciante, pegue um tempo para Deus. Eu estou pegando um tempo para Deus para fazer essas gravações. Hoje eu podia estar fazendo várias coisas. Eu me destinei a fazer uma gravação porque eu fiz uma aliança com Deus. Porque eu tenho algo que eu tenho que deixar. Um legado. De repente esses vídeos sejam legados. Eu estou terminando de fazer um estudo que você vai poder ter um acesso e você vai ficar maravilhado. Estudo de anos. E você vai pegar em minutos. E você vai entender a Bíblia de
de uma forma como você nunca entendeu. Eu estou te explicando hoje que você pode e vai melhorar a sua vida. Porque hoje você entendeu que você tem um pouco de Naftali na sua vida. E que Jesus foi justamente numa região parecida com onde você está hoje. Porque ele veio atrair justamente pessoas que são comerciais. Porque você vai fazer o comércio de algo que não tem contraindicação. Eu lembro que Billy Graham falou uma frase. Ele vendia pasta de dente. E ele falou assim: Deus me fez mudar de área. Porque por melhor que fosse o meu produto, porque o meu produto limpava a boca das pessoas. Hoje eu trabalho para alguém que limpa a alma e não tem contraindicação. Uau! Billy Graham falou isso. Se você é comerciante... Gente, os melhores comerciantes, os comerciantes são os melhores evangelistas. Porque quando ele acredita em algo, ele vende. Mesmo que o meu lucro não é aqui na terra, é lá no céu. Para finalizar aqui, eu vou contar um episódio bem rápido. Um amigo meu falou assim: Gladys, eu não acredito nesse seu Deus. Eu falei: mas eu ia ficar muito feliz de mão. Você é uma pessoa que eu faria questão de mão dada pro céu. Aí, pode mão dada? Não. Porque no céu não tem sexo. Lá, porque você é uma pessoa tão boa, que eu faria questão de puxar você e irmos juntos pro céu. Esse cara se emocionou. Ele falou: eu nunca parei para pensar isso. Você é a primeira pessoa que me fez ter vontade de ir para o céu só para estar do seu lado. Então seja exemplo. Essa é a grande diferença. Eu vejo que as pessoas hoje querem julgar as outras pessoas, querem falar mal. Não, conquiste as pessoas. Seja uma pessoa que conquiste e faça que as pessoas tenham vontade de ir para o mesmo lugar que você vai. Porque existe uma frase que existe a diferença entre esperança e esperançar. Esperança é quando você só fica esperando. É alguém que está chegando que você ama e você está na rodoviária esperando. Esperançar, que é a tradução que eu mais concordo, é diferente de esperança. Em vez de você ficar parado esperando a vinda de Jesus. Use a partir de hoje o esperançar. Porque esperançar é muito mais forte. O esperançar é quando a pessoa vem e a pessoa que está lá te olhando e você está todo empolgado e a pessoa: o que você está fazendo? Eu estou esperançar aqui uma pessoa que está por chegar. É mesmo, esperançar é quando você está tão alegre em alguém que está por vir e você fala: a pessoa que está vindo é a pessoa mais especial, a pessoa mais inteligente, a pessoa mais bonita do mundo. Aí a pessoa fala: não, então eu vou esperar por você. Aí a outra pessoa: nossa, ele está esperando a pessoa mais bonita do mundo. Aí 10 pessoas estão esperando. E aí quando chega a pessoa, todas elas estão esperando, porque eu usei o esperançar, não a esperança por apenas esperar. Esperançar é quando eu motivo as pessoas a esperar por aquilo que eu estou esperando. Então, fica aqui uma baita de uma lição de Jesus para você.